12 de junho de 93. Não tinha mais ingresso. Conseguiu um ingresso na Cativa, lá no centro. Exatamente como o dia Eu e 22 mais de 3 dezembro amigos. de 74. Aquela garoa Só fria, tinha o céu corintiano naquele cinzento, lugar. garoando, Na hora que eu frio. sentei, os caras com a faixa de campeão na minha frente, do não lado. tinha ninguém. Eu quieto, nem camisa levei. Dia dos Namorados. Eu tava fazendo um jogo pela Rádio Dia 12 de Gazeta. Eu junho de cheguei naquele dia às 93. 11 da manhã no estádio, o jogo começava às 4. Os seus dois 11h30 filhos já tava nunca lá viram pela o rádio. Palmeiras ser campeão. Mas vamos O ver estádio hoje. foi dividido, a torcida estava muito vibrante. Dia dos Namorados, eu dei um total, falei, olha, querida, tem como, né? Não importa, 17 Sei lá, anos. Era entenda. muito tempo. Nunca vai existir um jogo como aquele. Um dia meio maluco, Na assim. minha opinião. Eu sempre digo que parece que eu tava em gravidade zero, assim, sabe? Parece que foi um sonho aquilo. Se para a cobrança aí, vai. O Sampaio vem lá de trás para dar algum recado pro matador, olha lá. Encostou nele e cochichou no escutador de bolero dele. Vai de pé direito a cobrança de Evair, lá vai ele. Vai Edu cruzando bola. Sai o arqueiro Donato. Aquele jogo eu tava de pé atrás do gol. Tinha gente saindo pelo ladrão. Nunca vi tanta gente na vida. Foi a primeira vez, eu acho que um estádio aqui no Brasil, ou em São Paulo, pelo menos, que a gente viu o jogo de pé. Porque foram 42 mil pessoas lá dentro, mais uns 4 mil não pagantes. Uma coisa impressionante. Pra te ser sincero, eu lembro que foi Jorge Mendonça, exatamente como foi, eu nem vi. A torcida do Palmeiras tratou com naturalidade esse título. Naquela época era fácil torcer pro Palmeiras. Ano sim, ano não, Palmeiras campeão. 72 Paulista brasileiro, 73 brasileiro, 74 campeão paulista em cima do Corinthians. Brandão, Palmeiras é um time acostumado às grandes decisões, vários títulos. Como é que entra agora nos 2 jogos definitivos do Campeonato Paulista de 74? Palmeiras em 72, quando eu vim para o Palmeiras, se montou-se uma equipe, já vinha alguma coisa certa, mudamos alguns valores, a equipe foi se entrosando e ganhamos os campeonatos que até aqui constam nos anais esportivos. O Corinthians de hoje é um Corinthians que vem buscando um título há anos, desde essa época. E sempre vem mudando uma equipe, muda outra, muda treinador. Eu também já voltei lá. De forma que eu tenho a impressão que é fases que tem no futebol. Em 74, eu fui ao jogo. A sensação era de que estava tudo preparado para o Corinthians ser campeão. Havia quase que uma conspiração, ou seja, que uma vontade da mídia e de todos para que o Corinthians quebrasse aquela sequência de insucessos, ganhando aquele campeonato do Palmeiras em 74. O Corinthians praticamente já era campeão daquele ano, não tinha outro resultado, né? Só que eles esqueceram de avisar a gente. Eu vi a entrada do Palmeiras, eles pareciam que estavam indo para um jogo amistoso. O time do Corinthians estava paralisado. O Palmeiras estava totalmente desacreditado, um time que estava acostumado a ser campeão. A própria mídia, a própria imprensa, toda a favor do Corinthians, todo mundo a favor de um time se esquecendo do outro que era muito bom, era melhor que o Corinthians. Chegou lá, o que a gente viu foi um time corintiano tremendo, nervoso, e deu no que deu. O Palmeiras jogou com muita desenvoltura, sabe? O time ali sem responsabilidade, foi lá, ganhou o jogo como quem, na verdade, passa na sorveteria para tomar um sorvete. O jogo na direita,
Surge Jair Gonçalves. Atenção, olha o perigo, Leivinha. Ronaldo! 20 no segundo tempo. Numa bola na medida de Leivinha. Ele cabeceou, a bola cruzou sobre os jogadores de defesa. Na hora do gol do Ronaldo, me deu câimbra nas duas pernas. Nas duas pernas. Eu caí. E maravilhosamente um espetáculo para 110 mil corintianos assistirem, com 10 mil palmeirenses. Somente o Palmeiras é capaz de entrar em campo e ganhar uma partida daquela. O Corinthians seria campeão contra qualquer adversário, menos contra a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aliás, em 74, esse gol do Ronaldo aí, Ronaldo Pé de Coelho, o credencia a ser, para toda a história, o mais importante Ronaldo da história dos clássicos derby. Eu saí pelas ruas aqui dos arredores do Palestra Itália, parecendo a torcida do Palmeiras estava todinha em casa, né? Porque tinha que assistir o espetáculo, tinha que assistir quem nunca tinha assistido. Então deixa eles assistirem, né? A torcida do Palmeiras veio aqui toda pro Palestra, aquela coisa maravilhosa, coisa que a gente estava acostumado, né? A comemorar títulos e mais títulos. Estavam 20 anos na fila, saímos de lá do estádio, zum, 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 é 21. Mais uma vez, Palmeiras campeão. E isso foi comentado já há muito tempo, que existia clubes espanhóis interessados no meu concurso. Foi se passando e quando eu menos esperava, aconteceu. Eu agradeço vamos dizer assim, pelo ambiente do Palmeiras. Eu acho que dificilmente o pessoal, a direção do Palmeiras vai esquecer de minha pessoa. O Palmeiras não ia terminar só porque eu e o Luiz Pereira, não. Aí saíram outros jogadores, tudo isso, né? Que então realmente foi desmanchada a coisa. Em 76 o Palmeiras estava começando a reformular a equipe, né? Tinha saído Leivinho e Luiz Pereira. Não é fácil você tirar Leivinho e Luiz Pereira do time, né? Como em 75 a nossa equipe praticamente desmontou, 76 era uma equipe jovem, né? Depois de um empate em Jundiaí, o Caio Dino Sani, que era o treinador, o Palmeiras pegou o Dudu, que tinha parado de jogar, o Dudu assumiu a equipe. Mas ainda bem que deu para ganhar, né? Jorge Mendonça fazendo um gol daquele. O ataque nosso era bom, né? Fazia gol. Estava em fastio de título, a gente... Oba, campeão! E vamos para casa dormir, foi para casa. Talvez um parou ali na cantina para pedir uma pizza, mas nada, não. Para quê? É campeão toda hora. Se eu fosse bebê, toda vez que o Palmeiras era campeão naquela época, eu ia ser um bêbado inveterado. Aí, rapaz, aconteceu tudo, até que... Mal sabíamos nós que nós íamos amargar 16 anos de fila. Aí o primeiro jogo depois do título de 76 foi contra o Corinthians, o jogo das faixas, que acabou sendo o primeiro jogo da fila. Difícil, né? Aqui nesse Campeonato Paulista você entrar já como campeão, ainda mais contra o Corinthians, né? Então, ainda mais com uma equipe jovem, um técnico jovem. Era 12 minutos de jogo, já estava 2-0 pro Palmeiras, o Jorge Mendonça fez um gol de bola e tudo. O Ademir vai antecipar-se, chegou o Jorge, pintou Sérgio, atenção, olha Jorge Mendonça entrando no gol, maravilha! E esse foi o carimbo da faixa do Palmeiras. Mendonça é qualquer coisa de fenômeno. E foi o último ano da magia do Ademir da Guia. E o Ademir era um jogador de longevidade, né? Ele tinha chegado no Palmeiras em 61 e já era 76. Eu tive um problema, foi no jogo contra o Atlético de Madrid. Depois desse jogo, eu comecei não conseguia treinar direito, comecei a jogar alguns jogos, saía, falei para o doutor, ele falou, Ademir, se você está com um problema de respiração, de secar a garganta, vai no médico, opera
E isso que eu fiz. Eu fui no médico, operei, e o médico me falou, olha, Ademir, vamos operar, vamos ver o que é, e daqui a 3 meses você volta. E, na verdade, eu melhorei, mas não fiquei bom para poder voltar assim jogar profissionalmente. Então, desde agosto, que foi quando aconteceu o problema, e que eu, na verdade, continuei assim sem ter condição, eu sabia que talvez tivesse que parar. Algumas pessoas tinham que ser atemporais, sabe? E não poderiam parar. Elas deviam... Ficou doente, está muito ruim, fica em casa, andar no formol, deitado. Aí sai, pega a camisa 10, dá para o Ademir da Guia, ele entra em campo e consegue jogar 90 minutos pelo Palmeiras. Aí volta para o formol. De uma maneira bem simplista, o Palmeiras perdeu o Ademir da Guia. Imagina você tem uma divindade jogando para você e você perde a divindade. Você vira comum, né? Você vira mortal. Quando o Ademir jogou como profissional, o Corinthians jamais foi campeão. Foi só ele parar 25 dias depois, o rival saiu da fila de 22 anos. Pênalti. Vermelho. Expulso o goleiro Emerson Leão. Aconteceram coisas estranhas, eu nunca tinha visto uma expulsão naquela, né? O Leão agarrou a bola, ele fez esse gesto assim e o Careca se jogou. O Leão não bateu no Careca. Se bem que do Guarani aí tem história, né? Um diretor resolveu que não tinha... Para ganhar o Guarani não precisa pagar bicho. E aí deu no que deu. O time entrou em campo com esse desgaste, né, do bicho. Aí entrou o Escurinho no gol. O Zenon fez gol de pênalti, né? E depois em Campinas o Guarani era o Guarani. O segundo foi em Campinas, o time já entrou um tanto quanto escalavrado, né? Tomamos o gol do Careca. Naquela derrota para o Guarani em 78, começava não só a nossa fila, mas também a festa do interior contra a gente. Palmeiras 4, Flamengo 1 no Maracanã, Flamengo com o Zico, o grande Flamengo. O Palmeiras entrou lá, fez 4-1, foi um vareio, né? Aquele jogo tem uma importância definitiva para o futebol brasileiro, porque aquele jogo terminou de derrubar o Cláudio Coutinho da seleção brasileira e levou o Tele Santana para a seleção brasileira para assumir em 80. E para fazer a seleção brasileira jogar o futebol mais bonito, mais charmoso, mais impressionante que a gente viu a seleção jogar na nossa geração. Eu lembro o Jornal dos Esportes do Rio, aquele cor-de-rosa, no dia seguinte, Palmeiras baila e faz o Maracanã tremer, né? Esse time de 79 talvez seja um dos Palmeiras mais bonitos que eu vi jogar, como jogo mesmo, de bola. E estava para ser campeão paulista. E teve aquela rodada dupla, Palmeiras e Guarani, Corinthians e Ponte Preta, que o Corinthians não quis participar. O Vicente Matheus não concordou no ponto de vista dele, não queria dividir renda, ele queria um jogo somente do Corinthians, somente com a renda do Corinthians. O Palmeiras tinha que bater o pé, no final do ano decidir esse título. Aí o Matheus entrou, federação, e jogou essa final pro outro ano. Na verdade, foi uma artimanha que ele usou, né, para adiar, porque ele sabia o que ia acontecer, não tinha a mínima condição na disputa em campo. O Palmeiras perdeu aquele ritmo, perdeu toda a parte física e tal, e igualou com o Corinthians. Foram 2 jogos. O primeiro jogo foi 1-1, gols de Jorge Mendonça para o Palmeiras. E Palhinha para o Corinthians, quando o Corinthians estava com 10 jogadores. Depois, o técnico do Corinthians colocou
o Romeu Cambalhota para bater escanteio, e cada escanteio era um inferno. E num desses escanteios, o Romeu Cambalhota bateu o escanteio, a bola bateu na canela do Birubiru e foi o gol. 1-0 pro Corinthians. Não ganhamos o título, você vê, de 79, devido, eu acho, que à confiança que a gente tinha, porque nós ganhamos no Paulista o primeiro, o segundo, o terceiro turno e perdemos a final pro Corinthians. Eu acho que ainda estava tudo dentro do normal, né? Do que pode acontecer. Você perde um ano, ganha outro, não tinha essa coisa. E até porque não era realmente uma fila ainda, né? 79, o último título foi 76, mas a gente já tinha desacostumado já a ganhar alguma coisa. Aquilo foi, acho que, o começo de uma era terrível de equipes extremamente fracas e pouco competitivas mesmo do Palmeiras. Aí o Palmeiras começou a fazer aquelas besteiras homéricas, né? Deu o Jorge Mendonça preço de banana pro Vasco, negociou o Pedrinho, começou a desmontar um time que era pronto, era montado. No fim, o Palmeiras ficou sem o Tele, sem o Jorge Mendonça, os dois brigavam. O Palmeiras começou a decair e a classificação para o Campeonato Brasileiro era pelo Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista de 80, nós terminou em 16º lugar, o 18º caía. Campeonato Paulista de 80, eu acabei indo a quase todos os jogos no interior. Mas eu lembro que a gente, quando empatava um jogo no interior, já era uma comemoração. A primeira vez que eu vi um Palmeiras mal mesmo. 16º colocado. Ter caído para a Taça de Prata é aquela humilhação que a gente não queria assumir, que a gente tinha caído para a 2ª divisão. E aquela virada de mesa horrorosa que acontecia antigamente, deram uma chance de, eventualmente, durante a Taça de Prata, a gente ter um acesso à Taça de Ouro. E eu me lembro que o Palmeiras reformulou o time completamente, em 81. E eu lembro que eu comprei uma placar e tinha um novo time do Palmeiras. E o time era horrível, né? Foi a primeira escalação do Palmeiras que eu decorei. Mal sabia também que escalação era aquela. Mas na época eu achava que era o meu time, né? Eram os meus heróis. Era João Marcos, Benazzi, Darinta, Marquinhos e Jaime Boni. O Vitor Hugo, Célio na meia esquerda. Tem o Senna. Osni, Paulinho e Marquinho. O time já não era bom, mas ficou pior ainda em 82, quando nem da primeira fase da Taça de Prata passou. Esses jogadores eles não tinham futebol nem estrutura para segurar. Reginaldo, Rodrigues, Baroninho. Baroninho era bom. O resto do que eu falei, não. O Palmeirense estava acostumado com a grandiosidade. E aqueles jogadores não podiam dar aquilo pro Palmeiras, né? Mas tinha o seu Olegário e o Tolói de Oliveira no banco. Estava no Palmeiras, eu queria comprar outros jogadores e a diretoria não deixou. Trouxeram o Darinta. Darinta, um excelente quarto zagueiro lá no Nordeste, porque aqui não deu um chute, coitado. Brincadeira, gente boa demais, mas nunca vi o cara dar carrinho na cintura do cara aqui. Pô, brincadeira. Eu fui assistir um jogo do Palmeiras com meu irmão na Taça de Prata. Estava atrás do gol do Palmeiras do Parque Antártico. Ele deu um chute para cima da Darinta. A bola acho que subiu uns 30 metros e voltou no mesmo lugar, dentro da área. Eu não posso mais esquecer, jamais, enquanto estiver vivo, deixarei de relatar o seu primeiro jogo em Araraquara. Ele entra no jogo, ele está na área, porque ele é grandão, centro, gol do Palmeiras. Pois ele agarra o juiz, o árbitro, levanta no ar chacoalhando e leva até o meio de campo. Da área ao meio de campo. No imaginário popular, o pior jogador da história do Palmeiras. Na verdade, era a figura desse time da fila era o Darinta, né? E é uma sacanagem você falar assim, o pior jogador da história do Palmeiras. Mas ele é símbolo de uma época muito sofrida. Não é a presença de um jogador médio que compromete o time. Eu acho que é a ausência do grande jogador que compromete o time. Todo grande time vai ter um Darinta ou dois, né, que não compromete nada. Eu vou render homenagem a um jogador que todo mundo, alguns cronistas, criticam e usam ele como símbolo do mau jogador. Mas naquele dia, ele botou no bolso do calção o ataque do Guarani, que era Jorge Mendonça e Careca.
chama-se Darinta. Eu lembro muito bem o grande craque, que era o Senna na Taça de Prata, que foi aquele 2-0 com o Guarani. Nesse dia, ele botou os dois no bolsinho do calção e acabou com o jogo. Ganhou o jogo pro Palmeiras, que subiu de volta para a Taça de Ouro. Olho no lance. E eliminamos o Guarani, voltamos, depois levamos uma surra do Inter. Porque nessa fase aqui, se nós não classificarmos, melhor a gente fechar a porta e falar, ó, gente, passe livre para todo mundo, vamos embora e acabou. Porque o Palmeiras é de tradição, o Palmeiras é equipe grande, entende? Palmeiras é aqueles que para chegar na final, é para estar aí entre os principais equipes. Se a classe não classificar, é melhor fechar, amigo, até o ano que vem e adeus. Tem uma vantagem de ter uma época sofrida. O Silvio, meu tio, o cara que me fez virar palmeirense, ele costumava dizer assim: putz, a gente vem pro estádio, senta no cimento, toma chuva, toma sol, sai com a bunda amarrotada por causa do cimento e perde no dia seguinte, no jogo seguinte você volta. A gente gosta pra cacete desse negócio, né? E é pura verdade. Palmeirense que viu Darinta e o time em torno do Darinta e se apaixonou pelo Palmeiras, isso que é amor. O Palmeiras estava forte no Campeonato Paulista, né? Se num jogo contra o São Paulo, o jogo que acabou 2-1 pro Palmeiras de virada, né? Os gols do Reinaldo Xavier e Diogo. Os pontos foram pro adversário que perdeu dentro de campo, né? Eu acho que é o primeiro caso que isso acontece no futebol. Mais uma vez o Palmeiras perdeu um campeonato onde tinha totais condições de ganhar por um extracampo, né? Mas eu sei que o Palmeiras, daquele jogo em diante, foi para baixo e não... Já é um time para ser campeão e não vamos ser. E aí eu comecei a sentir o peso da fila em 84. E depois chegou até um papo com o Jorginho Pé Frio, não ganhava. Mas eu procurava dar o máximo, todo mundo que estava ali procurava dar o máximo. E o mal do Palmeiras depois dessa fase, a hora que nós chegava no top, a hora que para decidir uma semifinal, uma final, a gente perdia. Então, por que disso a gente se conversava entre nós, o porquê que a gente não chegava. E eu, até hoje, eu também posso falar para você a conclusão eu cheguei. As recordações dos anos 80 são meio misturadas, porque era só decepção, né? Então não lembro essa decepção que foi diferente de outras decepções. Mas eu lembro que foi uma coisa catastrófica, né? Mais uma vez a gente perdeu a chance, né? Grande, foi o 15 de Jaú, né? Para o Palmeiras ter chance, naquele dia o Corinthians tinha que perder um jogo para o Comercial, que era um jogo antes, pela manhã. E o Corinthians perdeu. E aí, quando o Corinthians perdeu de 1-0, acabou o jogo, eu falei, putz, agora vai. Que era só ganhar do 15 de Jaú, no Parque Antártica. O jogo queria ter um público inexistente. Em menos de 2 horas, entraram 30 mil pessoas no Palestra Itália. Os palmeirenses saíam de casa, largavam a macarronada no prato, largavam a cerveja pela metade e iam embora para o Parque Antártica. E, de repente, do nada, o Parque Antártica lotou. Porque se o Palmeiras ganhasse do 15, ia para a semifinal do Campeonato Paulista e o Palmeiras não era campeão paulista fazia 9 anos. E aquela época o Parque Antártica estava abarrotado. Você falou, não tinha por onde entrar. Até os prédios estavam tudo lotado, né? Era um domingo nublado, e não era nublado apenas no tempo, foi nublado também no resultado. E a gente entrou contra o 15, imaginando que fosse ser um jogo fácil. E começamos bem, fizemos 1-0. Começa o jogo, gol do Barbosa, né? Aquela cobrança de ganhar, aquele excesso que nós obrigados a ganhar, você vê, a gente foi com tudo para cima do 15 de Jaú. E com isso, você sabe como é que é, aquele excesso de confiança que vai ganhar, acabamos sofrendo os contra-ataques. Nós tomamos um gol, aí dá uma assustada, o segundo, deu uma assustada, empatamos, mas já jogando mal no desespero. E aí, precisava fazer o terceiro gol, deu a chance pro contra-ataque. Aí nós tomamos um gol inacreditável, era um dia meio chuvoso, assim. Foi uma derrota sofrida.
uma das grandes decepções palmeirenses daquele tempo. Talvez a mais terrível derrota quando havia um clima de vitória estabelecido. Incrível a derrota por 3-2. E aquelas derrotas, tragédias que só o Palmeiras é capaz de fazer, assim como as grandes vitórias, as grandes conquistas, o Palmeiras é só capaz de fazer. Foi uma das grandes decepções que eu tive no Palmeiras. Não poder dar para a torcida o que ela merecia. Nós falhamos, né? Um jogo dentro de casa, com apoio maciço da nossa torcida, tudo para a gente sair vencedor. Nosso time falhou e não foi realmente aquela que todo mundo esperava. O jogo acabou, eu estava debaixo do placar do Palestra, eu fiquei meia hora assim, olhando para o vazio, lá para o gol da piscina. E eu só vi uma pessoa fazendo a mesma coisa, lá no banco de reservas do Palmeiras, o goleiro reserva, o Martorelli. Eu não conseguia sair do banco. Eu não joguei, né? Tava na reserva. Eu não conseguia sair. Fiquei prostrado e querendo entender o que tinha acontecido. Eu não conseguia sair. Fiquei um tempão. Fiquei uma meia hora sentado lá. Tava no banco, aí eu fui embora. Eu quase apanhei. Porque eu tava junto com o Paulo Roberto e com o Paulinho. Quando eles viram o Paulo Roberto, os caras saíram do carro com madeira, tudo para correr e para dar nele. E eu tava junto. Aí eu tive que sair correndo, só que eu tava mais descansado que o Paulo Roberto e que o Paulinho, que eles tinham jogado, né? Nós saímos correndo para dentro do clube e os caras queriam pegar eles de qualquer jeito, né? Foi uma tarde muito triste, né? Foi o meu primeiro jogo de descontrole de torcedor, de chutar porta de armário, chorar. Então, mal sabia também o que me esperava pela frente. Ainda em 86, o Palmeiras vai para uma semifinal, Palmeiras e Corinthians, mais um grande acontecimento. Nós massacramos o Corinthians, né? Nós massacramos. E vários lances irregulares que foram decisivos para que no final o Corinthians viesse e não fizesse um gol. A lembrança que eu tenho é que foi o jogo mais roubado que existiu na história do futebol mundial. Nunca existiu um jogo tão roubado quanto aquele. Eu tenho certeza que o juiz estava com camisa tinha o símbolo do Corinthians tatuado. Olha que golpe! Não valeu, o Wagner... Foi escandaloso, aquele jogo foi escandaloso. Foram muitos erros seguidos. Eu lembro que teve um pênalti a nosso favor, que bateu no braço do Edivaldo, o zagueiro do Corinthians, que aquilo para mim foi escandaloso, né? Os palmeirenses reclamam um possível desvio na mão. Eu estava atrás desse gol, é inacreditável, né? Até me lembro do grande João Saldanha, no dia seguinte, os 2 minutos, ele falou: eu nunca vi um roubo tão grande quanto o jogo de ontem. Ficou a marca da bola no Edivaldo, que inclusive até o Caçapa gritava, pulava, fazia escândalo, tudo. Fique de olho no apito, que o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar. Bom, depois dessa partida, que Deus o tenha, o seu Nelson Tadini Duque, que era presidente do Palmeiras, pagou bicho de vitória para a equipe, pelo absurdo que tinha acontecido. O time foi muito melhor que o Corinthians domingo, só que não pôde ser melhor que o Lício. Todo mundo tá chateado com isso, né? Ninguém tem água nas veias. Mas o importante é nós sabemos do que vem pela frente. A segunda semifinal era um dia de semana de noite. O Palmeiras entrou em campo mordendo os dentes. O Palmeiras atropelou o Sport Clube. E o Palmeiras só vai ganhar o tempo normal, estava 0-0, 0-0. Meteu bola no travessão, meteu bola na trave e o gol não saía de jeito nenhum. E eu não sei por que um amigo São Paulino quis ir no jogo junto. Não tinha nada para fazer, quis ir no jogo junto. E ele foi, no placar eletrônico tinha o tempo, e ele ficou, 37 minutos, 38 minutos, 39 minutos. Você quer matar, se o time não faz o gol, o time vai ser eliminado. E o cara, 40 minutos. E um torcedor do meu lado, e ele falou assim: agora ferrou. Aí foi começar só chuveirinho pra área, a bola subiu na área, Mirandinha de canela, 1-0 Palmeiras.
E eu lembro que eu virei pra ele e comecei a gritar: fala agora, 43 minutos, caralho, 43 minutos. O gol que eu mais comemorei em toda a minha vida foi o gol do Mirandinha. Eu caí 3 degraus da arquibancada comemorando. Quando o Mirandinha fez o gol no finzinho, eu de pijama, dando cambalhota no meio da rua, uma rua escura na Moca, se não me engano, até chovia nesse dia. A adrenalina era tanta, rapaz, que você sabe quando você tá tenso e tal, a coisa pega, né? Eu tava dentro do campo já suando frio. Aí quando bateu todo mundo vibrando aquele Morumbi, o repórter pra lá, eu desci no túnel. Cadê o Jorginho? Cadê o Jorginho? Ele tava no túnel. Eu desci ainda no vestiário do Corinthians, pra provocar ainda mais. De vez de não conseguir chegar no banheiro, acabou fazendo tudo lá no túnel. Tudo. Deixei uma pizza lá, pro Edson Bobrão, pra aquela turma toda do Corinthians. E eles falaram: nossa, coisa linda, hein, Jorge? Brincadeira. Aí foi pra prorrogação, e no intervalo da prorrogação, a torcida gritava: justiça, justiça, lembrando do jogo anterior. E não tinha jeito de perder na prorrogação. Quando o Palmeiras fez 1 a 0, o Palmeiras era mais time do que o Corinthians. E agora no mano a mano, lá vai Mirandinha, olha só o Palmeiras na final. Gol! O Corinthians dirigido por Rubens Minelli, o Palmeiras dirigido por Carboni, que tinha Jorginho, Mendonça, Edu Manga, Edmar, Mirandinha, Éder. Era o melhor elenco que o Palmeiras tinha montado em 10 anos. Era o elenco que ia ser campeão paulista. E depois dos gols do Mirandinha e do Éder na prorrogação, que completaram 3 a 0, eu saí do Morumbi campeão paulista de 86. 3 a 0? Quem era o outro finalista? Inter de Limeira? E aí veio a final com a Inter de Limeira, título certo, 2 jogos no Morumbi, ou seja, demorou, mas chegou o nosso dia. Era uma coisa assim, não existia a possibilidade do Palmeiras perder aquele jogo. Assim, era zero a possibilidade. Aquele primeiro jogo da final Palmeiras-Inter de Limeira, mais de 100 mil pessoas no Morumbi, quebraram os portões, entrou 130 mil pessoas num domingo. Nesse jogo o Palmeiras foi muito morno, o jogo acabou 0 a 0. O Palmeiras teve tudo para ganhar, mas eu saí daquele jogo com um sentimento esquisito. Ali, naquele primeiro jogo, eu já percebi que não tava, o elenco estava muito dividido. Tinha problema o Mirandinha, tinha problema o Éder, tava com problema o Jorginho, o Edmar, aquela vaidade de jogar, aqueles problemas todos. Jogando contra o São Bento e Sorocaba. Lá em Sorocaba, eu toquei uma bola pro Éder, eu falei: Éder, olha o Mirandinha entrar, olha o Mirandinha entrando, mete no Mirandinha. Ele falou: não, pro Mirandinha não toco. E virou a bola para trás. O segundo jogo, né, são aqueles que acontecem a cada 50 anos. É um dia importante na minha vida de torcedor, mas na minha vida pessoal, porque foi o dia que meu pai chegou em casa e minha mãe tinha descoberto que ele tinha uma namorada, basicamente. Então, eu assisti o jogo com meu pai e minha mãe quebrando o pau. Foi o dia que os meus pais se separaram. Então, tem a importância dos dois jeitos. Eu percebi que o Palmeiras não ia ser campeão paulista no meio do quebra-pau, quando o Kita fez o primeiro gol. Olha o Kita, olha o Kita, olha o Kita. E aquilo não foi um balde, foi uma caixa d'água de água fria na gente. O Kita pegou uma cacetada no canto. Puta. Talvez não acertasse outra o resto da vida dele. A partir daí, o time da Inter começou a jogar, e até no começo, começou a jogar no nosso erro, né? E foi onde que nós erramos e eles acabou fazendo o segundo gol. O Gilberto Costa acabou dando um chutão e eu saí junto com o Tato. Só que quando eu olhei o Martorelli ameaçou de sair e ficou no gol. E eu fiquei com medo de cabecear e encobrir o Martorelli. E o segundo gol foi aquela grande judiação da minha vida, né? Um chutão lá de trás, o alemão foi dominar, a bola morreu. E ele matou aquela bola e ela escorreu. Escorreu porque ele não estava preparado não para ser um grande jogador. Ele não estava preparado para ser campeão. Aquele time não estava preparado para ser campeão. A gente não vai ser campeão em cima da Inter de Limeira em 2 jogos em casa. A gente nunca mais vai ser campeão na vida. Aí eu comecei a berrar: vamos, gente, vamos gritar, vamos ajudar o time. E nessa hora quase que eu me atrapalho, porque a torcida queria bater no time e bater ainda mais em mim. Mesmo com o gol do Amarildo, a gente não tinha mais convicção de que poderia vir um empate, uma vitória com um jogador a menos ainda.
na prorrogação. Eu não estava entendendo, tipo assim, pera um pouquinho, o combinado era o Palmeiras ser campeão. Na minha cabeça não tinha outra história. Foi, sem dúvida nenhuma, o dia mais triste da minha vida. Para mim, foi o fim dentro do Palmeiras, eu achei. Eu falei, acho que eu mesmo sou pé frio, acho que eu vou sair do Palmeiras, porque eu quero ver o Palmeiras ganhar, eu quero ver o Palmeiras ganhar título. Então eu me senti, culpado de tudo aquilo que vinha acontecendo dentro do Palmeiras. Putz, cara, quando acabou eu não parava de chorar, né? Porque a tristeza era muito grande. Passou minha vida a desmoronar, né? A gente, acabei de falar, eu fui criado lá dentro, de repente por um erro, né? Uma situação de jogo, né? Você não consegue o teu maior objetivo, o teu maior sonho na vida. Foi horroroso, sentimento, coisa que, né? Tanto é que não passou até hoje. Já se vão 26 anos e não passou até hoje. É uma coisa que... Mas enfim, né? A gente administra, mas não passa. Resumo da ópera, eu sei que eu cheguei em casa e eu vi meu filho chorando. Copiosamente. Eu trocaria tudo pelo título do Palmeiras, com certeza eu trocaria. Isso aí, várias vezes que eu via o nosso time com o posto de campeão, várias vezes. Mas sonho, né? Sonhar não custa nada. Falei, poxa vida, completamos 10 anos sem ganhar, né? Mas me veio na cabeça aquele dia, eu falei, será possível? O Palmeiras vai sair de campo campeão depois de tantos anos contra a Inter de Limeira, com todo o respeito à Inter de Limeira? A grandeza do Palmeiras não permite isso, né? Eu acho que depois de 86, aí começou, né? E aí, a lembrança que eu tenho é que depois de 86, o agora vai já era o agora vai, mas no final pode dar tudo errado. Cobrança do Gil, direto! Bragantines, 12 anos. Puta, como é que vai esquecer? Encontra Bragantines, 12 anos. Nossa. Até hoje eu jogo com o Bragantino, mas até hoje eu ainda fico meio cabreiro. Eu falei, puta, a Bragantino é dura, viu, irmão? Bragantine. A gente tava invicto, não tomava gol. Era aquelas coisas típicas do Palmeiras dos anos 80, né? Na hora, um jogo era fatal e você acaba perdendo todas as chances, né? Último jogo do Campeonato Paulista de 1990. Bastava ganhar em casa de um time que já estava rebaixado. Se não era o último, era o penúltimo do campeonato, que era a Ferroviária de Araraquara. 96 minutos, não no campo da Ferroviária, na área da Ferroviária. Até o Aguirre Garay tirou um gol da gente. E aos 44 minutos do segundo tempo, ele conseguiu chutar a bola na trave. Eu faria aquele gol. A bola na trave, para mim, foi o resumo de todos os 16 anos, aquela bola na trave do Aguirre Garay. E agora o seu Ulisses já olhou o seu relógio, vai terminar. Novo Horizontino é o primeiro finalista. O Palmeiras não conseguiu, para desespero e decepção da sua torcida. E meu tio define assim, ele disse que o jogo acabou às 11 da noite. E ele encostou na marquise. E 2 minutos depois ele olhou no relógio e eram 10 para meia-noite. Esse cara em estado de choque, todos. Acabou o jogo, saindo do Pacaembu, vi uma camisa do Palmeiras queimada. Eu peguei aquilo como se fosse uma relíquia de guerra, porque não tinha o que explicar, o que falar naquele momento. Só que veio um cara e falou, seu corintiano não pode queimar a camisa. Eu sei, eu estava resgatando aquilo, porque não podia queimar a camisa do Palmeiras, e menos ainda quebrar a sala de troféus minutos depois lá no Palestra Itália. E naquela noite a torcida invadiu a sede do Palmeiras e quebrou a sala de troféus do Palmeiras inteirinha. E no dia seguinte, aí sim eu estava inconformado. Eu não estava inconformado com a derrota, com o empate com a Ferroviária que tirou a chance do título. Eu estava inconformado de você ter um grupo de pessoas que destruía o que nos restava. O que restava para o palmeirense naquele dia? A glória do passado, expressa na sala de troféus. Aí você vai e quebra a sala de troféus inteira. Aquilo me deu uma ânsia, assim. A sensação que eu tinha era como se fosse uma maldição. Assim, a sensação que eu tinha naquela época, assim, houve um time que era uma academia de futebol, que teve grandes craques.
Esse time não existe mais. Nesse período, era a autoestima mesmo, estava baixa. Os jogadores, acho que entravam já sabendo mesmo que tinham que superar, tinham que ganhar. O peso da falta de conquista era muito forte mesmo. A gente precisava montar um elenco muito mais que jogadores de homens. O Evair que chegou numa troca, ele dando dinheiro também pelo Careca Bianchesi, logo depois do Careca Bianchesi viver sua única boa fase no Palmeiras, e eu era contra. Tinha que deixar o Careca Bianchesi e o Evair ficava lá, com a hernia de disco dele no Atalanta. Ainda bem que eu não era dirigente do Palmeiras. Há 3 anos que eu estava jogando na Itália, nunca senti aquele problema, por isso nunca senti dor, nada. Por isso foi uma polêmica criada por certas pessoas. E foi até uma surpresa, porque teve uma repercussão muito grande, né? E as pessoas diziam que o Palmeiras tinha contratado um cara bichado, tudo. No período que eu tive no Palmeiras, Evair nunca teve nenhum tipo de problema relacionado à hernia de disco. Vai entender o porquê, em março de 92, o Palmeiras afastou o Jorginho, o Ivan André e o Evair. Alegação: deficiência técnica. Foi o que o Tipulo e o Nelsinho alegaram na salinha quando eu fui chamado para ser comunicado, né? Foi por deficiência técnica. E um puta jogador daquele, os caras falaram assim, não pode, né? A gente mesmo jogador falou, pô, como é que pode, né? Não podia se meter. E na mesma semana que a gente afastou o Evair por 5 meses, tivemos o maior acerto da década, que foi o acordo com a Parmalat. Nós queremos comprar um time brasileiro, então eles queriam comprar o Paulista de Jundiaí. Falei, logo o Paulista, que tem o nome de Leite, você vai comprar o Paulista com o nome de Leite, você vai botar a Parmalat, que produz leite. Se você vai fazer uma ação de marketing, você tem um prato cheio, claro que eu falei isso com interesse, né? Tem um prato cheio, é um time brasileiro que está anos sem ser campeão, né? E que na verdade, é um time de grande prestígio, né? E que vai te dar a oportunidade de fazer uma ação de marketing extraordinária, né? Resposta da Parmalat, mas o Palmeiras aceita. Veja o nível. Nós, né, de terço na mão, faltando umas 5 madrepérolas ali para completar o terço, né? De tanto que estava gasto. E faz com o Palmeiras. Não, o Palmeiras aceita, nós conversamos lá, então, puxa, o Palmeiras, então vamos fazer com o Palmeiras. Muita gente, quando soube do projeto, diz, então o Palmeiras vai vender o clube para... Aquelas coisas, né, que francamente é difícil. A própria torcida uniformizada me cobrou várias vezes, a Parmalat não faz nada, botaram fora a Parmalat. Né? Parmalat é ilusão, é isso aí. Esse devia ser registrado nos anais do clube. Parmalat é ilusão. Parmalat nunca foi ilusão. Parmalat sempre foi solução. Às vezes fico pensando como é que podem ter aceito uma coisa tão boa. Não é normal, mas aceitaram. A Parmalat ensinou os caras, verdade que não aprenderam muito, mas ensinou como é que se dirige futebol, como é que se trata de futebol. O Palmeiras fica 10 anos na frente de todos os demais, né, que é o acordo de cogestão com a Parmalat, né, que faz o Palmeiras virar aquilo que virou, né, rapidamente, o que demonstra que o que a boa gestão é capaz de fazer. A mudança de camisa foi o seguinte, nós queríamos marcar uma mudança. Então desenhamos aquela camisa listrada, né? A primeira versão saiu péssimo, saiu verde abacate.
Um verde abacate horrível. O fato simplesmente de ser listrada verde e branco já me incomodava. Aquele verde mais claro me incomodava também muito. Foi um choque, mas eu aceitei mesmo. Achei que eram novos tempos, a gente tem que se adaptar a eles, não adianta. Claro que você vai torcer pro clube do mesmo jeito, não importa que a camisa mudou. Mas era difícil. Mas foi um caso de amor e ódio ali. O primeiro movimento foi esse, quer dizer, o Nelson estava de saída, a gente contratou um técnico lá do Paraná, que era o Chapinha, né, o Otacílio, retomou o Evair para a equipe, que ele estava afastado. A gente achava um jogador extraordinário que a gente tinha que recuperar. O Palmeiras tinha uma baixa estima do elenco, de tudo enorme, enorme, enorme. Eu falei, nós temos que contratar jogadores que já foram campeões em algum lugar. Nós não podemos contratar mais qualquer jogador, essa coisa toda. Essa camisa, verde e branca, camisa que realmente deu espaço para voltar ao Brasil e de poder jogar e poder estar mais perto da seleção. Eu acreditava num grande projeto, né? Uma grande empresa, junto com um time de tradição, de grande torcida. E vim para o Palmeiras, né, chegando aqui em 11º colocado no Campeonato Paulista, e o time foi se ajustando nesse ano, graças a Deus ainda a gente conseguiu ser vice-campeão paulista. Mesmo não ganhando, eu comecei a criar uma identificação com o torcedor palmeirense, porque eu fiz gol nos 2 jogos da finais. Quando acabou o jogo, a gente triste, né? O Palmeiras perdeu e tal. Só que eu fui com meu irmão no jogo e a gente ouvindo rádio na volta, o Palmeiras estava anunciando Antônio Carlos, Roberto Carlos, Edmundo. Tipo, veio um pacote de jogadores. Então eu fui para casa assim, comemorando contratação, né? Uma coisa meio, né? Já no primeiro momento, nos primeiros jogos, eu vi que havia uma empatia muito grande minha para com o torcedor. Talvez pelo meu jeito sincero, espontâneo e principalmente aguerrido dentro do campo. Então houve uma sintonia e eu tinha, sei lá, no meu íntimo, a certeza de que eu tinha escolhido o time certo. Mas o mais importante também em 93 foram os jogadores remanescentes, que tinha o Sampaio, tinha o Zinho, tinha o Tonhão, tinha o Mazinho, tinha o Daniel, o Maurílio, o Giancarlo, porque eles aprenderam a absorver aquela pressão da torcida, porque os jogadores que chegaram já vinham de conquistas já. O Edmundo no Vasco, eu no São Paulo, o Roberto, que era moleque, mas já tinha passado por seleções de base. O investimento foi muito grande e o retorno foi imediato. À medida que os jogadores foram chegando, o índice técnico da equipe foi aumentando. Naquela época, praticamente, nós tínhamos 2 ou 3 jogadores para cada posição. Você tirava um, colocava o outro, o índice técnico era o mesmo. Lembro que teve uma convocação que tinha 7 jogadores do Palmeiras na seleção brasileira. Então era uma seleção em campo, né? Lançou. Antônio Carlos. Sampaio tem o lado esquerdo. Se quiser. O toque foi para o Evair. Edilson, Evair pode até espetar. Olho no lance. Foi ele. Edilson. Nunca tiveram grandes amigos dentro do elenco. Cada um gostava de rock, outro de pagode, outro de não sei o quê. E eram respeitadas essas individualidades. No Palmeiras, em 93, tinha 3 tipos de grupo, né? Tinha um pelotão, que era o Sampaio, Antônio Carlos, Evair, Zinho e Mazinho. Depois vinha o grupo do meio, que era Roberto Carlos, Edilson, Edmundo, Giancarlos, Maurílio, né? Aí vinha aquelas minhoquinhas, né? Que era eu, o Marcos, o Sérgio. Então, o grupo de cima tinha aquele conflito com o grupo do meio, né? A gente, o que fazia? A gente ganhou muito dinheiro. Eu só tinha o que fazer. Ajudava minha mãe, mandava uma grana para minha mãe e comprava carro. Então, comprava roupa, enfim. Passeava, ia nas baladas. Era estilo diferente. E isso se conflitava internamente, né? Porque os mais velhos, para eles, a melhor coisa era a concentração. Para ficar um pouquinho longe de casa. Depois eu fui entender isso. Pra gente, o que tinha de pior era a concentração. Personalidades fortes,
discussões fortes. Evaí é um centroavante que se posiciona muito bem, um pivô, né? Também é outro, também tinha briga de mundo e Evaí, né? Eu não sei se eles tinham uma rivalidade, porque todo atacante é fominha, né? Algumas partidas que o Edmundo driblava um, driblava dois com toda aquela facilidade que ele tinha. Aí era só rolar pro Evaíro, era para rolar pro Jean, era para rolar pro Maurílio, ele chutava no gol. Mas é do momento do atacante. Tinham as reclamações, só que ao mesmo tempo também tinha a genialidade do Edmundo dentro de campo. A discussão maior é para aquele negócio, toca a bola, não toca a bola, quem bate pênalti, quem bate falta, essas coisas. E o principal, né? O Edmundo é um cara que não sabe perder, não gosta de perder. Então, são dois jogadores com personalidades fortes que buscava isso, né? Vencer sempre, né? Como a gente jogava lá na frente, eu tinha pouca idade, muito ímpeto. Às vezes exagerava no drible, às vezes chutava da linha de fundo, né? Porque eu não era artilheiro naquela época, então via algumas pessoas, o Edilson, o próprio Evaí fazendo os gols e eu me destacando, mas fazendo poucos gols. Então, às vezes, eu queria mesmo fazer gols. Acho que foi no Pacaembu, né? Num jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano. Edmundo. Betinho tentou tirar e não deu. Esperto. Experimentou. Guardou. Gol do Palmeiras no Pacaembu. Edmundo é o nome do craque. Não me lembro bem, acho que acabou 1-0 o primeiro tempo. E aí eles que deu uma declaração dizendo que poderia estar 3-4 se eu não fosse tão egoísta. Eu entrei por último e tô vendo uma discussão lá no fundo, no vestiário, e segura daqui, pega dali. Era o Evaí e o Edmundo se enrolando lá. E aí, aproveitaram a minha cabeça quente, vieram em mim, eu também dei alguma outra declaração e criaram essa guerra. Aí voltamos pro segundo tempo também, acabou ali, teve uma discussão no final do jogo, depois de novo teve outra discussão, mas terminou ali no vestiário mesmo. Logo depois, o Vanderlei me afastou do time por uma briga com ele. E quem me fez voltar, quem foi o mentor da minha volta foi exatamente o Evaí. Eram momentos que a gente tinha, que acho que qualquer garoto tem, de desequilíbrio, um momento de nervosismo, que você acabava discutindo com o próprio companheiro. Mas quando era para defender também, quando nós jogávamos contra os adversários, a gente colocava a cara para bater por qualquer companheiro dentro de campo. O Palmeiras teria sido campeão com o Otacílio Gonçalves, sim. Eu não sei se o Palmeiras seria campeão com o Otacílio. Gosto demais do Otacílio, né? Mas é um estilo diferente. Era um estilo diferente de comando, né? O Otacílio mais boleirão, mais paizão. Então acho que o Otacílio também ele tem uma grande porcentagem nessa conquista. E aquele grupo precisava de um pouco mais de disciplina. Não quartel, mas regras. Eu queria um treinador que soubesse trabalhar a médio e longo prazo, que era o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei com cabelo Black Power, né? Com os ouros aqui pendurados, eu falei, nossa... Eu vim para o Palmeiras não para ser o responsável por uma conquista do título, para ser mais uma pessoa com a sua experiência tentando somar para que o Palmeiras possa conquistar esse título. O Luxemburgo também estava em início de carreira, era o primeiro clube grande da carreira dele, então ele dava muita liberdade de trocar ideias, da melhor maneira como se jogar e tudo mais. Mudou da parte tática, a parte motivacional e principalmente também aquilo que o Otacílio tinha deixado um pouquinho a desejar, que era a parte disciplinar. O Luxemburgo foi uma peça fundamental, né? Um treinador impulso, tinha diversas confusões com os próprios jogadores, de briga, de palavrão, porque o Luxemburgo toda hora chamava pro pau, vem. Quando você ia pra cima dele, ele já se escondia, né? O pessoal fala, é muito fácil comandar um time desse, não é. Porque teve problemas, né? Todo mundo sabe dos problemas que a gente teve dentro do elenco, mas o Vanderlei conseguiu reunir, unir esses jogadores e fazer com que eles jogassem dentro de campo o futebol que jogavam. Mostrou para aqueles caras que dava para ser campeão. Essa foi a grande diferença, não é a Parmalat. São os homens que fizeram isso. Quando eu cheguei, esse peso de 16 anos sem ganhar campeonato, eu reuni os jogadores e falei, olha aqui, ó,
Eu estou chegando agora. Nenhum de nós aqui estamos há 16 anos no clube. Nós temos agora pouco tempo aí de clube e nós temos a possibilidade de quebrarmos isso aí. E que lindo lance do Edmundo, bateu! Golaço do Edmundo! A gente passou muito fácil pela fase de classificação. Para chegar naquela final de 93, nós disputamos primeiro um quadrangular, que, se não me engano, do nosso lado estava Guarani, Rio Branco e Ferroviária. Do lado de lá era Corinthians, Santos, São Paulo e Novo Horizontino. Era difícil, né, jogar contra as equipes de menor expressão, principalmente quando a gente ia jogar lá no campo deles, né? A gente sabia que ganhar fora já era meio caminho andado, porque depois, quando vinha jogar no Parque Antártica, aí com quase 30 mil pessoas, o time com a qualidade que tinha, ficava muito difícil. Era muito difícil o Palmeiras perder dentro de casa. Rio Branco a gente passeou. Foi um show. Ali foi para consolidar, né? Foi um espetáculo esse jogo. Realmente eu tava no banco e dava gosto de ver o pessoal jogar. E você já, 15 minutos de segundo tempo, já começava a aquecer por conta. Nem esperava o preparador físico chamar para aquecer para entrar no jogo. E esse jogo foi um jogo dificílimo, né? Nós passamos com uma certa facilidade, mas esse jogo foi 1-0. Levou vantagem Edmundo, Edilson pintou do outro lado, procurou, clareou, ajeitou, meteu por cima. Para mim foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira. Não só com a camisa do Palmeiras. Nos deu ali a classificação à final. Foi ele! Edmundo! O craque da camisa número 7. E aí fui eleito seguidamente o melhor em campo. Claro que na voz do Osmar Santos era o animal do jogo. E aí um belo dia, eu até me emociono porque foi muito marcante. E aí um belo dia eu vi o Parque Antártica explodindo, né? Com um grito au, 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 Edmundo é um animal. E, pô, foi, sei lá, parece que foi feito pra mim. Foi muito bacana. Eu não sou muito bom com isso não, mas era au, 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 Edmundo é um animal. E o legal é que, assim, quando cantavam a minha música, cantava o estádio inteiro. Então, isso mexia bastante comigo. Quer dizer, mexe até hoje, né? Desculpa.
no exato momento que a Sociedade Esportiva Palmeiras vem para o gramado no Morumbi. Surge o Verdão de Parque Antártica, o primeiro... O Evair ficou 52 dias fora do time do Palmeiras por uma lesão. Primeiro jogo da final, o Evair estava no banco. O Evair me encheu a paciência querendo jogar o primeiro jogo. Eu falei, esse jogo aqui não decide, só decide o outro, Evair. Não, mas eu tô bem. Eu falei, eu sei que você tá bem, mas se você sentiu, tem você no outro jogo. Você vai ficar fora. Mas ele me pentelhou, cara. E aí nós entramos em campo ali, era uma desconfiança muito grande de que se o Palmeiras pudesse ganhar do Corinthians. Isso entrou dentro do campo no primeiro jogo. Aí naquele jogo eu acho que pesou algumas coisas, mas eu acho que pesou a fila. Criou sim uma ansiedade, um pouco de... Não medo, mas... A responsabilidade era importante, mas muito tenso foi ruim para o time. Era uma boa equipe, a equipe do Corinthians, clube de torcida, de massa. A equipe do Palmeiras era considerada a favorita, né? Pelo investimento que tinha feito. Um jogo muito nervoso, não me lembro de grandes lances desse jogo. Acho que não foi um grande jogo, foi um jogo muito tenso, na verdade. Não foi um grande jogo, não foi o Palmeiras a repetição dos grandes jogos que a gente fez durante o campeonato. O nosso time, ele jogou bem determinado, né? Jogou dentro daquilo que nós fazíamos. Fazia uma boa marcação, saía nos contragolpes bem rápido e nós tínhamos jogadores que faziam o gol, né? Nós tínhamos jogadores que definiam qualquer partida. Levantou Leandro. Fora do lance, pega a falta, e o Sérgio sabe que vem chumbo do grosso, por isso que ele está preocupadíssimo lá. Vai pra bola, Moacir tá na grande área, Viola também, bateu o Neto bem. Eu mesmo, né, fui cobrado porque foi uma bola que para muitos, né, o Sérgio tinha que ter saído do gol, né, até dava para sair do gol, mas pelo fato de ter sido o Neto, né, que tinha batido aquela bola, uma bola muito difícil pro goleiro, porque ele bateu ela forte, vindo de curva, né, eu tô aqui de frente pra bola, ela veio pela marca do pênalti, alta e forte, e ali tinha muitos jogadores, né. Então, quer dizer, eu preferi ficar no gol. Falei, se eu vou ficar postado, porque se alguém cabecear, eu tô... Mas ela passou e ninguém cabeceou, eu fui acompanhando a trajetória dela. Tanto eu como o Mazinho, você vê, fomos surpreendidos, né? Aí eu fui, quando eu vi, ninguém viu o Viola ali do lado, né? Ele entrou, ele foi oportunista ao extremo. Nós não tínhamos certeza daquilo que estava acontecendo, porque houve um tumulto em cima ali. Na hora eu não vi. Talvez eu tivesse uma reação ruim. Imita mesmo. Imita aí. Eu fiquei indignado, né, cara? Você vê, a gente foi humilhado ali. Mexeu com o símbolo de uma torcida. Aí você passa a ser torcedor também. Porque se você for profissional, você não vai se importar tanto. E nós passamos a sentir na pele aquilo que o torcedor sentia. Porco, nós assumimos, nós podemos assumir. Os outros não. Querer falar mal da família, eu posso. Um de fora não pode. Brigar com meu primo eu posso. O cara de fora eu vou lá e massacro o cara, ajudo o meu primo. Agora, entre nós a gente briga. Mexeu com todo mundo, mexeu com toda a torcida. Acho que até na Itália o pessoal ficou chateado com aquele gol porco. A semana toda, o Verdão Catani andava pelas alamedas quase que mordendo a ponta da mesa. De tanta raiva que ele tinha, de ódio, de tudo. Ele queria lembrar, ele queria falar em 42, ele falava de tudo. Se foi no sentido de alegria, de euforia dele... É válida. Agora, se foi no sentido de menosprezar o Palmeiras, eu acho que ele errou. Como jogador, acho que não foi tanta falta de respeito. Mas como torcedor, eu acho que sim. Mas ele tirou um sarro, riu, brincou, né? E ainda não terminou. É uma provocação que você só faz quando você tá com os dois passarinhos na mão, entendeu? Você brigou com um cara maior que você. Você só provoca o cara maior que você depois que ele tá desmaiado no chão, até pra ele não ver. Agora pede a bola, acabou. Corinthians sai na frente na decisão do campeonato. A gente saiu puto do estádio, né? Pensava, será que vai perder de novo, né? Era uma coisa que ficava, sabe, será que de novo vai ser aquela mesma história? Trouxe um pouco de volta aquela angústia toda que a gente tinha passado nos
nos anos 80, sabe? As decepções contra a Inter de Limeira, aquele quase. Perdemos esse jogo, pô, não vamos ganhar mais, de novo, tabu, essa coisa toda. E aí o Vanderlei e eu resolvemos levar o time para Atibaia uma semana. Por que me interessava levar para Atibaia? Para que eu não tivesse os 16 anos na cabeça do jogador. Afastei totalmente. Os 2 primeiros dias foram difíceis. O time estava num baixo astral muito grande, muito grande. A gente levou cômico lá para fazer brincadeiras, essa coisa toda, para poder começar a reerguer. Foi doída, foi os momentos mais duros e mais longos da minha vida, porque o tempo todo não passava os dias. Nós fomos para lá, acho que na terça-feira. Na segunda-feira em São Paulo eu recebia telefonema de torcedor oferecendo dinheiro, querendo saber o que vai acontecer. Nós queremos saber se vocês querem dinheiro, nós vamos fazer uma arrecadação. Não queremos nada disso, nós queremos ser campeão, nós queremos entrar para a história. O que nós sofremos durante a semana não foi brincadeira, não. Durou praticamente 20 dias, porque não passava, né? Você acordava, pô, chegamos segunda, acordava na terça, pô, tem quarta, tem quinta, tem sexta. E para os jogadores, você via no semblante que eles não via a hora de entrar em campo para reverter isso. Porque todo mundo dava como o Corinthians como campeão, entendeu? E o Palmeiras lá embaixo, que ia ser mais um ano de fila. E as declarações que vinham do outro lado. Na semana, eu tava trocando farpas com o Edmundo. Na hora da decisão, não é só a técnica, é a garra, é a vontade, é o vestir a camisa, é os jogadores que são identificados com o clube. E toda a criançada com camisa do Corinthians. Foi uma semana insuportável. Eu lembro que na escola era o mais chato, porque amigo, enchendo o saco e falando que seu time não ganha nada. E quando você é moleque, você não sabe se defender muito bem, né? E eu era magrinho, então não dava pra me defender nem na porrada, eu tinha que ficar quieto. A gente se reunia bastante, tá sempre no restaurante conversando, na piscina, nos quartos. Tinha as reuniões. Nós falávamos sobre o Viola, né? Que teríamos que pegar o Viola no segundo jogo. Eu não conversava com o Edmundo, mas lembro que a gente se encontrou. Até bati papo com o Edmundo. Falei, no segundo jogo a gente tem que ser diferente. Vamos deixar um pouco as coisas erradas pro lado de fora e vamos ver se a gente faz uma diferença, né? Porque nós estamos aqui para isso. E ficamos aquele dia, acho que até umas 2 horas da manhã, conversando sobre o jogo. Eu acho que foi a melhor preparação da minha vida para o jogo, acho que um dos jogos mais importantes que eu tive na minha carreira. Quem jogou foram os jogadores, mas 90% foi o Vanderlei. A semana que ele trabalhou com perfeição e a preleção dele me marca até hoje. Tinha as declarações dos jogadores do Corinthians, tinha a imagem do Viola imitando um pouco, tinha a torcida do Corinthians, tá certo? E tinha também, que nós montamos, a nossa performance da competição. Vou mostrar que nós éramos melhores, porque nós tivemos durante a competição uma performance muito melhor do que a do Corinthians. Ele botou exatamente os 6 jogos que nós fizemos, principalmente os 2 contra o Rio Branco de Americana. E não falou nada, e ele falava sempre, organizava a defesa, organizava as barreiras, quem batia falta, quem batia pênalti, quem era o capitão, enfim, organizava tudo. Ele não fez nada, só falou assim, já provei que vocês podem, né? Então vão lá e façam. E eu que tenho o olhinho fechado, cheguei até a abrir o olho, viu? Então a gente, cara, tava tomado, assim, por uma emoção, sei lá, por uma concentração. Foi, todo mundo levantou, batendo palma e já querendo ir pro jogo. Já ia, faltava acho que umas 3 horas ainda pro jogo. Parecia que já faltava 15 minutos, mas não era. Faltava um tempão para começar esse jogo. Mas o jogador já estava com o espírito da semana toda já. Um silêncio muito grande dentro do ônibus. Eu acho que todo mundo ali estava concentrado e desesperado para chegar logo no estádio, para poder botar para fora aquela vontade toda que os jogadores estavam. A gente pegou o caminho errado, né? Pro lado do Corinthians. Então tá todo mundo com fone de ouvido, ninguém conversava com ninguém mais, né? Tão concentrado, os caras passando com bandeira, seguindo o nosso ônibus, né? Nós encontrávamos, né, a torcida adversária e eles faziam um gesto para nós, né? E a gente abria o ônibus e dizia para eles, vamos pro estádio. Quando chegou no vestiário, eu olhava pra cara de Ivair concentrado, eu olhava pra cara de Edilson concentrado, os caras não brincando, os caras sérios. Falei, pô,
Será que os caras estão tremendo, né? Não, aquela ali é a concentração. Saiu de lá parecendo uns leões com fome. Eu me concentrava tanto que parecia que eu recebia um santo, um espírito, alguma coisa. Era aquele dia que a gente imaginava que fosse sair de campo carregados, né? Ou por um jeito ou de outro, né? Era ou como campeões ou como quem tivesse que ir pro hospital. Quando eu vi o Palmeiras entrando de meias brancas, que nem na final de 76 contra o 15, eu já me animei. E quando eu vi aquelas 11 caras de mal, 11 caras de matadores, 11 caras de Evair, entrando no gramado, tirando a foto pra final, eu vi que aquela era uma outra história. Tava todo mundo bem concentrado para fazer daquele o jogo da nossa vida. Está valendo! Hoje é tudo ou nada! O Palmeiras vem mordido, prepara o primeiro espeto daquele lado, pode botar no meio. Olha o perigo aqui rondando a casa, não estava impedido não. Minha Nossa Senhora, o gol perdido! Edmundo! Quando aconteceu aquilo, eu falei, putz, merda, vai perder de novo, né? Não vai entrar, não vai acontecer. Eu tinha uma sensação de que era impossível o Palmeiras ganhar. Era impossível acontecer. Alguma coisa ia dar errado, ia perder de novo. Em momento nenhum eu não pensei nisso, pelo contrário, né? Aquilo ali demonstrou que se nós tínhamos condições de criar aquilo ali, nós tínhamos condições de fazer. Eu acho que ali também já deu para ver que nós tínhamos começado o jogo de uma maneira diferente. O nosso volume de jogo foi tão grande que não deu nem tempo da gente perceber que eu perdi gol. Tentou lá Ezequiel. Olha o Palmeiras, vem em massa com o Edmundo naquele lado, na trava por baixo. Henrique marca a falta e vai sair o primeiro cartão do jogo. Foi para cartão. Não tinha como não dar cartão amarelo para ele ali naquele momento. No campo de jogo, você não vê só o lance em si, você tem que olhar a expressão do jogador. A expressão dos jogadores do Corinthians era aquela coisa seguinte, entendeu? Aqui é o seguinte, eles vão morrer, mas não vai ganhar o jogo assim. E não era por aí. E aí tentaram me intimidar. Ele irritou muito o Corinthians. Tanto é que, com 3 minutos, o Henrique foi lá, tomou um cartão. Tudo bem, vai tomar uma entrada, mas depois você pode conversar. Não faz isso que na próxima você vai tomar um amarelo. Não, já foi e deu um amarelo, pô. Então, já no primeiro lance, com 3 minutos, era a hora. Ou eu segurava o jogo, ou a coisa poderia partir para descambar. Hoje em dia, você vê em todos os árbitros, 3 minutos ele não vai dar um amarelo. Não tem horário para dar cartão. Se a falta mereceu o cartão, em termos de critérios e regra, para mim é isso. 36 minutos do primeiro tempo, eu recebi uma bola dividida, dominei, virei, toquei o Zinho. Eu já recebi, conduzi com a esquerda para dentro da área, aí a perna direita, aquela que eu errei lá no primeiro jogo, aquela que quase não era usada, aquela que só era para subir o ônibus. Olha o Edmundo, outra vez, Henrique. Deu vantagem, chegou o Palmeiras, olho no lance. Num estádio, né? Acho que o maior barulho do gol, aquele gol do Zinho. Foi um grito de tantos palmeirenses que já não estavam mais aqui presentes, mas de algum lugar eles estavam gritando gol, por isso que o grito foi tão forte. Aquele gol foi comemorado pelo Ezequiel Simone, pelo Pascoal Juliano, pelo João Gaveta, pelo Romeu Pelitiari, por todos os grandes palmeirenses em memória, né? Que não estavam presentes naquele dia. Nossa, aquilo foi o gol. Foi um orgasmo aquilo, né? Nunca vai haver na minha vida um momento de futebol como aquele gol do Zinho. Eu quase pulei da janela, né? Tipo, minha mãe quase chamou a carrocinha pra me pegar. Quando eu vi a bola entrando assim, eu caí chorando na arquibancada. Foi uma coisa que era o impossível acontecendo, sabe? Era o impossível acontecendo. O Zinho fez o primeiro gol. Eu comecei a ficar emocionado e eu fui embora do estádio. Fui embora, é assim, vou voltar, mas agora eu não assisto mais nada.
Falei com o porteiro do Morumbi. Falei, olha, eu sou o médico, mas para mim não dá mais. Eu vou embora. Daqui a pouco eu volto. E naquele jogo ali, não sei o que aconteceu com ele, que ele deu uma sumida, não sei o que foi. Na verdade, olha, do jeito que eu tava, era mais fácil eu precisar dos meus serviços que qualquer outra pessoa, entendeu? Tinha outro médico lá, né? Se alguém... eu vou te contar uma coisa, não dava mesmo para ficar. Eu não tinha estrutura. 1 para o Palmeiras, 0 para o Corinthians. 1-0, nós tínhamos ainda condições, né? Mas depois, logo em seguida, vem a expulsão do Henrique. Aí acaba atrapalhando todo o esquema tático. Edilson. Ele já tem cartão, tem que expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar. Tá certo. Olha lá. Como é que você vai deixar o cara no campo? Não tem como, pô. Olha lá, empurrou por trás e o cara já pega ele na... Eu teria expulso, assim, né? Teria expulsado do mesmo jeito, não tem... Entendeu? Eu acho que ele... Para um jogador que joga num time de primeira divisão, que tem aí o que tal, o cara tem que ser inteligente. O Henrique mereceu o primeiro amarelo e merecia ter sido expulso aos 15, aos 17, quando foi finalmente expulso aos 39. Ele levou pelo menos os 2 cartões de crédito amarelos do árbitro. Se o Zé Aparecido errou, foi naquele lance do Edmundo com o Paulo Sérgio. Talvez colocar para fora aquela raiva, aquela indignação, aquela semana difícil que a gente passou, eu acabei extrapolando naquele carrinho, que graças a Deus não pegou. Porque se tivesse pego, teria sido expulso, poderia ter jogado tudo por água abaixo. A entrada do Edmundo no Paulo Sérgio nada mais é de que uma coisa que está guardada. Da vontade que os caras hostilizaram, que não sei o quê. Ainda bem que não aconteceu nada, né? Podia acontecer. E aí, o nosso queridíssimo Aparecido segue o jogo. Segue o jogo, não foi nada. Eu tô de costa. Provavelmente, se fosse de frente para mim, talvez o Edmundo teria sido expulso, entendeu? Você vê um tape 10 vezes é uma coisa. Você vê um lance uma vez só e ele desaparecer da tua frente é outra. O Edmundo nem encostou no cara lá. Vê o filme direito que ele não encosta no sujeito. O sujeito pula, tal. Mas o outro ele gosta de pular, né? Ele é um cara meio pulador. É jogada normal. Segue o jogo, segue o jogo. E sempre fica aquela história, né? É muito melhor você dizer que você perdeu por causa da arbitragem. Quando nós soubemos a escala do Aparecido, nós já também falamos, cara, vamos ter problema nesse jogo. O Corinthians queria que apitasse o Oscar Roberto Godoy, que foi bandeirinha. O Palmeiras queria o João Paulo Araújo, que foi o 4º árbitro. E quem a Federação Paulista escolheu para apitar foi José Aparecido de Oliveira, um árbitro muito enérgico. O Corinthians foi um time que mais ganhou jogos importantes comigo apitando. Eu até tenho um carinho muito grande, até porque meus 2 filhos são corintianos. Mas corintiano é corintiano doente. Pode ser alguém, assim, digamos assim, que torça igual, mas mais que eles, eu duvido. E essa coisa de comprar juiz, eu não acredito nisso, não. Eu acho isso tudo muito fantasioso, sabe? Uma final desse porte, um cara com a história do Zé Aparecido, um profissional, trabalhava em banco e tal. Mas vale pro folclore do futebol, mas eu não acredito em nada disso. O time do Palmeiras era melhor. O que nós estamos imaginando? Reuniram-se na Federação Paulista de Futebol, com empresários, representantes executivos da Parmalat, e combinaram que o Palmeiras ia ser campeão. A todo risco, porque no primeiro jogo tomaram de 1-0. Vamos jogar segurança no segundo jogo, né? E aquele segundo jogo, a diferença abissal que houve entre os 2 times, que era a diferença de futebol que existia entre os 2 times. Então, fica tudo perde muito a graça, eu acho, aí. Não havia esquema Parmalat. Não tinha esse negócio de esquema. Eles inventaram essa história de esquema Parmalat, mas não havia como fazer isso. Isso é uma bobagem. Havia, poxa, se havia. Esquema de trabalho, esquema de planejamento, esquema de competência, esquema de fazer diferente do que os outros faziam. O maior erro do árbitro foi não expulsar o Edmundo e principalmente expulsar o Tonhão, que pediu para ser expulso também por infantilidade, porque ele não fez nada com o Ronaldo. Lá vai ele. Lado direito, Tonhão, lado direito. Aquela jogada eu tinha tocado, eu que toquei a bola pro Edmundo, né? Até tava indo na frente, querendo até receber a bola. Aí fui em direção dele, até pra falar alguma coisa, mas de longe ele fingiu que foi me dar uma cabeçada. E esse cara tava em tumulto com o Aparecido. Aí falaram que tinha agredido, ele nem viu o negócio. Depois ele até falou pra mim que ele errou.
E as pessoas para compensar. Então eu tomei uma dura do Evaí. Eu vi que ele não tinha feito nada. Ele foi ali meio que de gaiato, foi inexperiente, mas ele não tinha nada com aquilo, né? Aquilo foi... A arbitragem errou, confrontou o Tonhão, né? Não, quem expulsou o Tonhão foi o Ronaldo. Fui eu. Chega Mazinho, abre Edmundo pelo lado direito, ele vai tentar se meter do outro lado, lá vem o Palmeiras, olho no lance! Questão de colocação só, né? Porque foi um gol fácil de se fazer, né? Porque a bola estava praticamente dentro dos méritos do Mazinho que fez com que a bola chegasse com tanta precisão ali naquele lugar do campo. Eu ouvi um gol. Quando eu ouvi um gol, eu virei de costas. Naquela época, podia entrar bandeira no estádio. E olhando o estádio de longe, eu vi as bandeiras verdes tremulando. Aí eu falei, olha, agora eu posso voltar. O Evaí, quando faz esse gol, eu acho que aí se assentou mais as coisas no nosso time. O nosso time jogou com mais tranquilidade, com mais naturalidade. Tanto que o terceiro gol, se eu não me engano, do Edilson, a gente estava atacando acho que com 4, 5, 6 jogadores ali naquela hora. Onde batesse e sobrasse, um jogador nosso ia fazer o gol. O time deles, a gente percebeu que dentro do jogo, o nosso time tomou conta da partida. Rapaziada, nós não podemos entrar, eles vão tentar tirar jogador nosso. Nós temos que ganhar o jogo, nós não temos que entrar na pilha deles. Não vamos entrar na pilha deles que eles vão querer tirar, nós vamos ganhar deles agora fácil. Se vocês entrarem na pilha deles, vão provocar e vai tirar jogador nosso. Então a minha preocupação era não ter jogador expulso. Bastava um empate e a conversa era basicamente essa. Era a questão de saber administrar, porque o Corinthians não tinha criado tantas oportunidades, mas era um time guerreiro. O arredondo meu aqui são os últimos 30 minutos que decidem o Campeonato Paulista de 1993. Eu sempre achei que agora ia, mas sempre é com o pé atrás, né? Mas é curioso, porque eu não conseguia mais ter a confiança cega de que com um timaço ganhava. O Edmundo pegava mano a mano, entrada da área, a gente já do banco já levantava. Vai dar alguma coisa, pode ficar tranquilo. Ou era gol, ou era situação de gol. Penalti contra o Corinthians. É um negócio para errar, né? É o Palmeiras. O Palmeiras que perde a Ferroviária, que empata com a Ferroviária, que perde o de Jaú, que perde o de Limeira. É para errar. E o dia 12 chegou. Nossa Senhora. Eu tinha chegado ao Palmeiras e prometido que seria campeão. Era tanto tempo, era tanto sofrimento. Mas eu me sentia como se tivesse jogado todos os 16 anos sem títulos. O Palmeiras deixara o Corinthians na fila em 74. Agora era a hora da gente sair da fila em 93. Quando fui para a bola, eu ouvia tudo e não ouvia nada. Quando a bola saiu do meu pé, ouvi tudo e não vi mais nada. Parecia que eu não corria quando bati o pênalti. Eu flutuava na grande área. Não pisava no chão. Já estava no céu. Tinha esperado tanto tempo por aquilo, o Palmeiras também. Era hora de dar a volta por cima, de lavar a alma.
Era o mais importante momento da história do Palmeiras. Parecia que eu tinha começado a correr para a bola em 1976 e só cheguei para chutá-la em 1993. Fui para a cobrança em nome de todos os palmeirenses. Eu estava ali para ser campeão depois de 16 anos. Aquele gol ficou marcado por Ivaí. Então acho que ele merecia aquilo. Acho que caiu tudo certo dele fazer o gol. Acho que foi muito legal. O Ivaí, quando foi bater o pênalti, eu falei assim, fomos campeões. O Ivaí acabou sendo o grande símbolo daquele time. Ele queria mostrar que ele podia realizar alguma coisa no Palmeiras e pro Palmeiras. Um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro. Ele fez com que eu fosse campeão pela primeira vez na vida. Mudou-se a história, né? De repente, de um perdedor passou a ser vencedor, de um time acostumado a ser jogado de lado, de repente passou a ser um time super campeão. Então aquilo era demais para quem acompanhou tudo aquilo. Com o apito de José Aparecido, o Palmeiras comemora o título de 93. E um dos amigos que estava no jogo chegou e a gente se abraçou, comemorou. E ele falou, olha o que eu fiz. E ele mostrou um relógio quebrado, parado. E eu falei, o que aconteceu? Deu briga, alguma coisa? Ele falou, não, exatamente a hora que acabou o jogo, eu joguei o relógio no chão até quebrar, porque para mim o tempo acabou ali. O mundo e a bola tinham de estar parados para o Palmeiras ser campeão, para acabar com 6.142 dias sem gritar é campeão e para acabar com aquela musiquinha infernal do 1, 2, 3, 4, parabéns para você, parabéns para nós, campeões, parabéns para nós, palmeirenses. O Palmeiras é campeão paulista em 1993. E foi uma alegria total, né? Um abraçando o outro, a gente não queria nem sair do campo, né? Acho que a gente nunca comemorou um título como aquele, por ser aquele 16 anos. Corria pra lá, corria pra cá, então, cara, é inexplicável. Porque você ser campeão a primeira vez. Correndo em volta ao campo, indo perto dos torcedores, né? Acenando para a torcida. Nós não tínhamos mais forças nem para erguer o troféu. Acho que foi o troféu mais pesado da história do Campeonato Paulista. Eu acho que os 16 anos de jejum tava tudo naquele troféu ali. Você vê que o Roberto Carlos não apareceu, o Edmundo ninguém apareceu para levantar. Só eu, Antônio, Marião, Evaí, Sérgio, só os pequenininhos. Eu não sabia, falei, nossa, o troféu, pô, eu pensei que o troféu tinha um hominho ali assim, era uma casa. Pô. Só eu realmente sei o que foi superar esse momento e chegar a essa glória dessa conquista. Tirei a camisa, dei cambalhota, abracei roupeira, amassei todo mundo. Daqui a pouco chegou todos os jogadores, jogaram água na cabeça, foi uma confusão por mais de metro. Vencer aquela partida contra o Corinthians e ajudar o Palmeiras a sair da fila se tornou um dos momentos mais importantes da minha vida profissional. Quando você se vê dando a volta olímpica, aquele mundaréu de gente, já começa até a dar um arrepio, né? Foi muita alegria, né? Todo mundo invadiu, uma festa muito grande, a torcida gritando o tempo inteiro. Sorriso estampado no torcedor, no rosto do torcedor do Palmeiras, isso aí não tinha preço. A gente é responsável pelas alegrias e pelas tristezas de pessoas, de multidões, de famílias. Eu fui campeão várias vezes no Palmeiras, depois de 93. Mas não teve explicação, não teve um título melhor do que o de 93. Foi muito importante aquela, uma das mais importantes ou a mais importante na minha história de futebol. Não é só um título qualquer, foi um resgate de uma nação, de pessoas que teve de novo orgulho de vestir aquela camisa. Viu o Palmeiras ser campeão no meio de Corinthians. Pulei que nem um maluco, eu e os outros, pô. 15 anos, 16 anos sem gritar. Você tá louco, meu, que eu não vou gritar campeão. Puta vida. Aquele Ronaldo foi expulso, o Tonhão. Eu dava um beijo na boca do Tonhão. Que isso? E foi, assim, aquela coisa pra lavar a alma, né? Assim, aquela coisa... Quando acabou o jogo, a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia mesmo. E agora? Tipo, que a gente vai pra lá, vai pra cá, vai pra Paulista direto, ou a gente... Porque a gente não comprou, ninguém comprou faixa, né? Ninguém, não, tipo, nunca mais. Depois da Inter de Limeira,
E eu não sabia qual que era a prática. Saí de casa às 7h30 e voltei para casa às 9 horas da manhã. Passei em todos os lugares de São Paulo, todas as torcidas. Acabou a fila, meu. Fomos campeões. Que emoção. Nada vai superar aquele título. Saí a palmeirense do bueiro. Era uma coisa assim, era uma alegria contida, assim. Você via todo mundo... Nunca vi um negócio daquele, nem quando o Brasil ganhou a Copa. Lembro que à noite que eu vi meu pai já de madrugada e ele falou, pô, os caras soltaram um rojão que caiu dentro do carro, ficou um buraco dentro do banco e ele não tava nem aí com aquela situação. A cena que eu lembro é eu todo vestido de Palmeiras, meu avô gritando, bebendo cerveja, né? Inclusive aquele dia até eu bebi cerveja, que nem, dá uma linha também, vô, não sei o quê. Tem certas coisas que se Deus me pedisse para montar, eu não teria sido tão feliz como a realidade o foi. Nenhum time na história do futebol saiu da fila como o Palmeiras. Depois de 16 anos sem ser campeão, em 19 meses o Palmeiras ganhou 5 títulos. O Bipaulista, o Bibrasileiro e o Rio-São Paulo de 93. Descendo a rua da ladeira, só quem veio que pode comprar. Cheirando a cor de laranjeira. Olha, Crisani e Rivas. Eu não sei se ele contou, não. Coragem, pô. Cuidado. Vai soltar o aqui. 12 de junho de 93. O que você estava fazendo? Estava passando um apuro. O senhor estava fazendo o quê? Eu morrendo aqui. Ô, beleza. Se ajeita e segue no seu passo, mostra toda essa poesia no olhar, deixando versos na partida só cantigas pra se cantar. Naquela tarde domingo, vendo o povo inteiro cantar e fez o povo inteiro cantar. Naquele dia eu acho que eu passaria. Hoje eu tenho minhas dúvidas que ele consiga meter no cantinho que nem ele meteu. Hoje. Se fosse o Ronaldo, beleza, mas o Sergião é difícil. O Ronaldo é fácil. Quem faz nunca esquece. Deixando versos na partida, só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo, fez o povo inteiro cantar e 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 fez o povo inteiro Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte de uma história de 16 milhões de pessoas, né? Isso para mim não tem preço. Nada paga essa alegria, essa história.
lembro mais do pós-jogo, né? Da tristeza, só que ao mesmo tempo a confiança também, porque eu encontrei o Andrés sentado no saguão do Morumbi, todo sorridente lá. Eu falei, fica tranquilo, o segundo jogo é diferente. Tá? Ele falou, aqui é Corinthians, pô. Eu falei, então tá bom, aqui é Palmeiras. Quando nós fomos embora, os 2 ônibus, lado a lado, aqui na garagem do Morumbi. Edmundo entra no ônibus, senta numa janela. Do outro lado entra o Paulo Sérgio, senta na janela ao lado do Edmundo. Eu estava na frente do Edmundo. Aí você ouve aquele toque, 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 toque da janela do Corinthians. Edmundo olha de lado, o Paulo Sérgio vira e faz assim: deitei em você, bem feito. Eu não aguento mais esse cara. Ele, não, calma, ele também não é assim, calma. No fim, ele acabou dando a entradinha nele na final. Mas convenhamos, ele era folgado mesmo e mereceu, né? Eu lembro que um repórter veio, o Viola estava chorando no hino. Aí eu falei, você tá chorando, tá... Tudo bem, você pode chorar de emoção e de vontade, mas sei lá. Podia estar prevendo, né, que ia tomar um sacode. E fomos prejudicados. Anularam um gol do Edmundo na prorrogação. Tava 1 metro validado o jogo, antes do zagueiro de impedimento. Ninguém fala nisso porque o time ganhou fácil. Se eu for aqui numerar os gols que eu fiz com o pé direito, não vai passar de 3. Realmente a minha direitinha é muito ruim, né? Mas eu via público notório nos jogadores do Corinthians pedindo acaba, a gente precisa sair daqui, entendeu? Porque foi um passeio de futebol, assim. Eu acho que 3-0 foi um chocolate, né? O pênalti que assim, foi 3 pênaltis até o juiz dar, né? O Ricardo, que depois veio jogar pra gente, era boa pessoa. O Ricardo deu umas 3 chinelas no Edmundo e o Edmundo não caía. O Edmundo não queria cair dentro da área de jeito nenhum. Aí na terceira, ele caiu, pênalti, vai, não tinha jeito. O Sampaio tinha isso, né? Todo pênalti que eu ia bater, ele vinha no meu ouvido e dizia, vai em nome de Jesus, né? Todo lance, toda vez que eu ia bater um pênalti, era desse jeito. E aquilo ficou marcado, né, pra mim, aquilo... E naquele dia ele não vinha, né? Demorou, né? E eu olhava pra trás, ele não aparecia, e buscava ele, e falava assim, pô, logo agora o que eu mais preciso, né? A minha mãe, ela... Muito simples, ela, né? Ela pegou, quando saiu o pênalti, né? Ela se levantou, saiu da sala e foi sentar na calçada com a vizinha. Ela deu a volta no quarteirão, foi e se sentou lá do lado da vizinha, ficou as duas, né? E ela virou para a vizinha e disse, puxa vida, tem tanta gente para bater o pênalti, mas tem que ser logo ele para bater o pênalti. Os caras falam que o pênalti é loteria, né? Mas a hora que o Ivair deu aquela dele assim, eu falei, não, vamos ganhar. Não tinha... Ele fazia isso aqui, ia aí, só... E já saía comemorando. A gente até brincava muito nos treinamentos. E ele falou, Sérgio, vamos apostar 10 pênaltis. Se você pegar um, eu te pago aí o que você quiser, uma coca, um jantar, alguma coisa. Eu falei, vamos. Cara, ele bateu os 10, fez os 10. Ele batia assim no canto, eu pulava no canto, mas não alcançava. A bola pegava no pé da trave, na redinha, onde o goleiro não pega. Não, nós não tomamos banho, né, cara? Não deu. Não deu. Não sei onde foi parar minha chuteira. Cara, eu acho que eu só consegui segurar a camisa. Como a gente comemorou o título ali, entramos dentro do ônibus e fomos para o Parque Antártica. Festa, né? Avenida Paulista, Sumaré, ali perto do Parque Antártica. Acho que só deixaram passar o ônibus do Palmeiras. E assim mesmo, bem devagar. Não, naquela época a gente não andava de bombeiro, não, né? Até falei, pô, quero andar de bombeiro, né? Pô, andamos de ônibus, vendo esse cara sair pro teto. O ônibus tinha aquela parte em cima que para entrar um ar, o pessoal conseguiu tirar aquilo, o Edmundo subiu, e a gente segurava na perna dele para não acontecer qualquer tipo de acidente. A gente, pô, tentando puxar eles ali, que eles saindo ali, janela, e a galera enlouquecida, puxando os caras, a gente com medo de botarem ele lá pro meio da rua, né? Como a minha esposa diz que ela é palmeirense, ela fala que ela não é Flamengo. Graças ao Palmeiras a gente casou. Eu digo que o Dia dos Namorados ficou
ficou mais romântico, né? Ficou bem melhor. Então hoje a Simone aí sabe que o dia 12 é fundamental por ela ser a minha namorada, mas por eu ter uma paixão que é o Palmeiras. E agora eu vou soltar a minha voz!